Então é isso aí, iniciamos assim mais um ApoCast, hoje com um convidado ilustre que a gente acabou se conhecendo aí por intermédio de outros parceiros. Thiago convive muito com coisas que a gente faz, que a gente vive, com que a gente acredita. Hoje um dos nossos core business dentro do universo Apo é a indústria, é o mercado B2B, e o Thiago faz um trabalho brilhante aí, já tem uma empresa aí, seu pai, né, que Sim. fundou a empresa há 7 anos. 37 anos a empresa, Casa Grande Consultores. Então, Thiago, queria que tu se apresentasse, primeiramente, te dar as boas-vindas aí ao nosso ApoCast, dar as boas-vindas ao Universo Apo. Já conheci aqui, né, teve a oportunidade de vir outra vez. E novas coisas estão surgindo também em parceria, né? Sim. Legal, fico muito feliz com isso. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, fico muito feliz de ter sido convidado. O espaço de vocês é maravilhoso, a cultura de vocês é uma coisa de dar inveja, né? Obrigado. Então, parabéns aí por tudo que vocês fazem. Bom, eu sou o Thiago, eu sou natural de Brusque, minha empresa também é de Brusque. Eu tenho 39 anos e atuo há 17 anos. Me especializei num negócio chamado Canal de Vendas Representante Comercial, onde eu atendo indústrias e distribuidores que vendem para outras empresas. A gente já atendeu mais de 30 segmentos, mais de 200 empresas em formatos que vão desde treinamentos abertos até consultorias personalizadas. Vender via canal de vendas representante comercial, tem empresas que precisam estruturar isso do zero, tem empresas que precisam remodelar o seu modelo. Então é isso que eu faço. Sou casado desde 2017, não sou muito bom para datas. Meu filho está fazendo 3 anos agora. Cíntia. Cíntia, perdoa ele. Só tá fazendo um charme aqui, né? Verdade. Essa parte depois a gente vai cortar, vai editar, né? Tenho um filho de 2 anos e meio, Arthur, que vai fazer 3 anos em agosto. Legal. E acho que basicamente é isso. Legal, seja muito bem-vindo. E Brusque, ali naquela região tem um polo muito grande na parte têxtil, confecções, né? Tu começou, o seu pai, no caso, ele começou a empresa ali naquela região, ele começou porque já atuava no segmento, como que foi a história no início da... A empresa foi fundada pelo meu pai e pelo meu tio. Né? E os dois eram funcionários da indústria Renault. Tem 3 grandes indústrias longevas na minha cidade. Era o orgulho de se trabalhar em uma das 3, que era Renault, Schlesser e Bittner. E eles, o orgulho do meu avô era que os 4 filhos chegaram a trabalhar na Renault, na mesma época que ele chegou a contramestre lá na empresa. Isso era uma coisa muito grande. Qual o segmento da Renault? A Renault faz tecidos. Tecidos. Tecido plano, né? E é uma empresa centenária aí, né? Depois se dividiu em Renauville, em 2 Renaults, enfim. E daí nessa empresa ele era carregador de tecido. Eles tinham uma loja no centro da cidade e ele era carregador de tecido. E depois eles criaram um negócio chamado Renault Micro Center, que é uma empresa de vender microcomputador. Isso anos 80. E meu pai virou vendedor dessa loja de microcomputador. Chegou a vender os primeiros computadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Acabou que ele chegou a supervisor nessa loja e ele viu que as pessoas não eram muito preparadas para a área comercial. E ele pegou e decidiu que ele ia abrir uma empresa de treinamento. Só que meu pai não tinha nem 2º grau completo, como o meu tio, e ele resolveu começar a ler. E ele leu aí por volta aí de uns 50, 60 livros e começou a abrir curso de atendimento. Cursos abertos de atendimento. As turmas nem sempre fechavam, ele convidava algumas pessoas, vou botar ilustres da cidade, que eram secretárias de médico, coisas assim, e daí isso gerava uma certa inveja. O dinheiro que ele ganhava ele botava em propaganda para fazer isso de novo, e daí foi fazendo cursos abertos até que conseguiu ter contratos de treinamento
seguidos em algumas empresas, e assim foi montando isso lá pelos meados do ano de 1987. Trouxe meu tio praticamente um ano depois, que também trabalhava na Renault, para ajudar ele a fazer isso, e a Casa Grande chegou uma época a ter até 20 consultores empresariais. É muito difícil tu criar escala em consultoria, porque para ser consultor tu tem que ter 3 coisas: método, case de sucesso e cliente. Todo mundo que quer ser consultor, de certa forma, tem uma experiência no mercado e tenta criar um método que demora para se validar, que demora para se criar processos, enfim, né? Ter clientes não é fácil quando você ainda não tem experiência, e ter case de sucesso demora. Então as pessoas que se associavam, muitas vezes se associavam por um determinado tempo e depois optavam por seguir a carreira sozinhos. Entendi. Então, por isso que é difícil, porque depois que a pessoa aprende alguma coisa, ela pode trabalhar sozinha e não ter mais essa divisão. Hoje, desculpa te cortar, a gente estava falando exatamente sobre isso, a dificuldade da questão do serviço, né? Porque a gente trabalha, uma parte do braço do Universo APA é serviço. Sim. E geralmente vocês têm 37 anos de mercado, vocês têm cases, vocês têm metodologia, vocês, querendo ou não, têm muitas horas de voo, que eu acho que conta muito em algumas, porque querendo ou não, tu vai ganhando casca, daí tu vai vendo as coisas, putz, isso aqui já tá se repetindo, já sei como resolver. Só que para isso precisa de tempo. Sim. Né? Nada quebra a barreira do tempo. Só que por ser um mercado com uma porta de entrada muito fácil, que é exatamente isso que tu falou, as pessoas acabam assumindo, tem um notebook, tem um cartãozinho impresso, logo sou um consultor e vou competir diretamente com a Casa Grande, que tem aí uma longa história de sucesso. Então é um mercado que realmente, tanto vocês quanto a gente, sente na pele essa dificuldade. Baixa barreira de entrada facilita isso. Agora, é muito comum o consultor ser parecido com um artista da Globo desempregado, né? A pessoa que quer iniciar na consultoria. Ela tá cheia de projetos, vamos chamar assim, e ela começa a fazer esses projetos. E muitas pessoas acabam não conseguindo se recolocar no mercado e trabalhando de maneira fracionada o seu tempo. E daí chamam isso de consultoria. E ok, vários até conseguem desempenhar um bom papel, mas acabam não favorecendo o nome no mercado. Né? Teve um cliente meu, até sinto bastante, gostei muito da forma com que ele se referenciou. Ele falou assim: Thiago, o que eu acho interessante na consultoria é que a gente paga vocês para vocês aprenderem conosco. Então, pagar para aprender com o cliente, com os erros e acertos do cliente. Porque cada projeto tem sua grande parte de personalização, independente do método. Mas você acaba ganhando pago para aprender com os outros. Por muito tempo a gente falou sobre, aqui no Universo Apo, que o braço de tecnologia é o braço que vai despontar muito mais. E aí começou uma discussão na diretoria da empresa sobre a questão de serviços, que rumo tomaria, o que a gente faria. E eu bati o pé e falei que a gente jamais pararia o serviço. A gente hoje tem uma quantidade de clientes grande, né, comparado com outras empresas do nosso segmento, mas a gente não tem uma ambição de escalar tanto aquilo ali. Mas a gente quer manter aquilo ali, porque aquilo ali é o nosso principal, a gente fala do principal laboratório de aprendizado. Sim. Então, como a gente trabalha muito com braço de educação também, a gente detesta não, mas a gente acha feio pessoas que querem ensinar o que não vivem, né? Então, a gente sempre falou, não, vamos manter o braço de educação, o braço de serviços, porque o serviço dá exatamente isso daí. A gente aprende com cada projeto, e cada projeto é um universo totalmente diferente. Tanto que uma época a gente teve dificuldade, a gente começou a falar assim, mas é porque tu atende um concorrente meu. Sim. Aí, a gente atende uma poeira de empresas, né? A gente atende bastante empresas. São, acho que mais de 100 contas que a gente atende. Então,
obviamente conflita alguns. Sim. Empresas grandes ainda, né? Então, aí a gente começou, tá, mas qual que é o teu medo? Ah, porque eu falei, ó, vamos lá, se a gente pegar exatamente o que a gente fez para eles e colocar aqui dentro, vai se comportar diferente. É outra equipe, é outra cultura, é outra resposta, é totalmente diferente. Então, não olha tanto assim para o vizinho, olha para dentro, obviamente faz o teu benchmark para entender o mercado, produto, está dentro da realidade, se não tá. E cara, acelera por aqui. E grau de maturidade, né? Porque o grau de maturidade de determinada indústria é diferente da outra. Então, o exemplo que você citou, que determinada receita aplicada na mesma empresa, até no mesmo momento o resultado é diferente, vai depender do grau de maturidade. Isso vai de equipe interna, carteira de clientes, posicionamento de mercado. Mesmo concorrentes, o resultado acaba não sendo o mesmo. E isso me faz lembrar, quando tu me falou sobre educação e conflito de interesses, conflito de atender clientes do mesmo segmento. Em 2018 eu lancei um treinamento chamado Como Contratar, Treinar e Dirigir Equipes de Representantes Comerciais. E o principal motivo foi porque um cliente que eu tinha na época, que era uma fábrica de camisetas masculinas, um concorrente dele pediu para mim trabalhar com ele ao mesmo tempo. E eu disse pro concorrente que eu não trabalharia para ele no mesmo tempo, tentando me inspirar um pouco numa pessoa que eu admiro muito, que é o seu Rainer Modro, né? Que é um ex-VEG e hoje consultor empresarial de enorme renome aqui na nossa região. E eu fui uma vez indicar um cliente para ele e o cliente ofereceu muito dinheiro e ele não quis trabalhar para 2 empresas do mesmo segmento ao mesmo tempo. E naquele momento eu me inspirei nele. E esse concorrente não contente, ele foi falar com o dono da empresa, que eu já estava atuando, se ele poderia me contratar. E eles tinham um bom relacionamento, porque essa pessoa tinha trabalhado já nessa empresa antes de ser dono da empresa. E ele aceitou. E ele foi um dia lá na empresa, que eu estava lá fazendo minhas horas naquela empresa, ele pegou e falou assim, ó, você pode trabalhar lá. E eu falei para ele que eu não queria. E que eu esperava terminar o projeto. E daí eu resolvi lançar o curso para não conflitar naquele momento, né? Passado um tempo, evoluindo, enfim, hoje eu penso muito semelhante de você, mas naquele momento eu pensava diferente e me fez criar um novo produto, um novo serviço, que é um curso aberto para estruturar canal de venda representante comercial. E ele e o gerente dele foram os primeiros inscritos nessa primeira turma lá em 2018. Eu acho que a gente já começa a derivar os assuntos, eu acho legal isso, que tu falou de grau de maturidade, mas antes eu quero pegar esse gancho aí que tu falou. Eu vejo sim que varia um pouco o modelo de negócio. Se tu tem um modelo de negócio onde sim, tu quer cobrar altos tickets, e tu quer ser mais boutique, e tu não quer muito cliente, e tá tudo bem. Tu consegue ter essa flexibilidade de não vou atender essa empresa porque tem outra, só que quando tu começa a criar uma estrutura desse tamanho, é difícil. É muito difícil. Eu acho que impossível, quem sabe não, porque a gente sempre dá um jeito. Mas é muito difícil, até porque as pessoas não querem pagar muito. Sim. Serviço é muito complexo, a cobrança do serviço. Então, como você tem uma prostituição no mercado muito grande em cima de serviços de consultoria, coaching, assessoria, agência, enfim, diversas coisas, a gente acaba não conseguindo cobrar, e aí na cobrança engata nesse outro conteúdo que tu comentou, que é por causa de grau de maturidade. Entende? Então a gente pega em funil de consciência, que a gente usa muito para estratégias de marketing, pessoas, a indústria em si, ela geralmente acha que precisa de uma coisa, mas na 99% dos casos ela não precisa daquilo. Entende? Então eles têm uma visão muito relacionada a produto. Então tudo que tange estratégias de marketing, estratégias de venda, inovação, novas formas de trabalhar o representante, de entender essa dinâmica, modelos de educação como negócio para os representantes e tudo mais, a gente não vê essas inovações porque
porque eles acham que tem que ser feito daquele modelo ainda um pouco mais antigo. Eu queria ouvir tua opinião sobre essa questão desse não movimento da indústria, dessa questão de ser um pouco mais quadrada. Eu ouvi também de um cliente meu uma frase que, quem sabe, ilustra isso que tu comentou. Uhum. A gente está situado numa região do Brasil, enfim, né, Santa Catarina, enfim, um polo industrial comparado com o resto do Brasil até grande, mas a gente tem uma cultura muito de alemães, italianos, europeus terem colonizado aqui o nosso território. E a cultura do alemão, de maneira geral, ela é muito de fábrica, indústria, galpão, produção. Então, se você chegar para uma pessoa e falar, para um industrial e falar, você precisa gastar 1 milhão numa máquina, você precisa gastar X milhões em aumento de parque fabril. Ótimo, não tem problema. Ele vai gostar disso e ele vai se empolgar. Agora, se você falar para gastar 10 vezes menos em marketing, treinamento, educação, vendas, ele não vai se sentir confortável. Não porque ele não tem o dinheiro. Não porque ele não acredita. Mas não é a prioridade, não é o automático dele. Só que isso vem muito do momento que a gente está vivendo e eu sinto uma mudança nesse posicionamento do industrial. Por quê? Porque por muito tempo a gente trabalhou gerindo demanda. Ou seja, não precisava ter área comercial, não precisava ter marketing. Eles escolhiam para quem eles iam vender e tinham aí 60, 90 dias de produção na frente, quando não mais. E hoje o cenário, em linhas gerais, não está assim. E eu não estou falando do cenário político atual, eu estou falando de um comportamento que vem mudando. Porque existe uma concorrência muito mais assídua, né, muito mais presente. Se a gente pegar anos 90, antes de internet ou coisa assim, a pessoa tinha que pedir, pelo amor de Deus, para comprar um determinado produto, para ser abastecida. Um lojista ou alguém que compra para consumir um determinado produto da indústria precisava pedir muito. Hoje não. Hoje, com alguns cliques, ela já acha outra pessoa, que pode não vender diretamente pela internet, né? Pode não ter uma vendas interna, um televendas ou coisa assim, mas ela tem opção. Então, a gente tem que trabalhar muito mais em gerar demanda. Então, eu enxergo que hoje isso está fazendo com que o industrial se reposicione e dê mais valor a marketing, a educação, a treinamento, a equipes de vendas mais profissionais. Legal, é bem isso mesmo. Eu vejo a questão da geração da demanda. Tem a TGA, que é a Teoria Geral da Administração. Ela diz que os investimentos de marketing ficam na faixa de 3 a 5% dentro das indústrias. Isso é uma teoria antiga, né? E a gente pega indústrias que a gente atende hoje, 0,5% do faturamento em marketing. E desse 0,5%, a cobrança em cima disso parece que existe assim, ó, parece o orçamento de uma Red Bull. Mais ou menos isso daí. Aí fala assim, não, porque este 0,5% tem que trazer 30% a mais de faturamento para mim. E eu falo, tudo bem. Adoraria ter essa receita. E eu não estaria te cobrando isso que eu estou cobrando agora, se eu tivesse essa receita, né? Eu acho que eu gosto muito do Falcone, né, do Vicente Falcone. E ele fala muito sobre isso, né? E uma das coisas que a gente trouxe muito para nós é, se eu tivesse essas respostas, eu te cobraria muito mais. Então agora, se tu chega para mim e pergunta assim, ó, como que eu faço para aumentar, por exemplo, em 10 milhões a minha receita da minha indústria mensalmente? Falar, não sei. Mas como assim tu não sabe? Não sei. É justamente por isso que a gente está aqui, para descobrir como. Só que esse descobrir como é muito erro e acerto. Uma das coisas que a gente deixa as nossas sprints, que a gente chama as nossas reuniões, tão justas com os clientes, que é semanalmente, é porque a gente sabe, por exemplo, o que está escrito na parede lá é o que acontece. Crescimento, ele é desconfortável.
há muito erro antes do acerto. Sim. Mais de 50% dos testes que a gente faz dão errado. Entende? Só que esse nível que a gente falou lá em cima, onde eu entrei no assunto grau de maturidade, nível de consciência, seja lá como tu queira chamar isso, praticamente na indústria é quase que zero. Quando a gente entra para fazer trabalhos na indústria, eu vejo uma coisa que eu acho engraçado, que eu invisto em startups, né? E startups não faturam pouquíssimo perto de algumas indústrias em específico, mas dão um banho em gestão em algumas. Em inovação, em gestões mais horizontais e tudo mais. E a gente quer levar um pouco disso para a indústria. Só que quando a gente entra na indústria, por exemplo, a gente vai lá e vai fazer todo o estado atual da empresa. Só que quando a gente chega para fazer o estado atual, a gente vai repassar funil da primeira compra, vai ver o que a empresa tecnologias estão utilizando, se utilizam fluxo, mais ou menos dentro da estratégia do Jay Abraham, que ele fala muito sobre funil, topo de funil, aquisição, né, aumentar o fluxo do topo, aumentar o ticket médio e aumentar a recorrência de consumo. Que seria que hoje as indústrias pensam muito em recorrência, que elas até então eram compradas. Sim. Então esses outros dois pilares, ou principalmente o primeiro, que é funil da primeira compra, era praticamente esquecido. Né? Então a gente entra na indústria, a gente tenta fazer todo esse trabalho, fala, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Passa-se, hoje a gente já tem precauções contra isso, passa-se 2 semanas, eles vêm para nós e perguntam, e aí, como que está o tráfego? Não, peraí, vamos voltar lá atrás, vamos olhar todo o projeto do que a gente está fazendo, quais são nossos planos. Então, existe um trabalho antes do marketing ou de vendas, de consciência gigante que tem que ser feito nas indústrias. Um dos motivos da gente trazer o pilar da educação muito forte junto com nós. E eu comungo dessa ideia por um outro viés. Dentro de um projeto de consultoria existem fases, né? E é muito comum que no início de um projeto de consultoria ou de qualquer prestador de serviço independente do segmento, ele seja tratado como um deus ou um salvador, vamos chamar assim, no início do projeto, porque se dá muita confiança. E o final do trabalho, a percepção é muito menor, porque nem eu e nem nenhum prestador de serviço é mágico. Senão ele cobraria em barras de ouro, né? Então, acho que dentro dessa expectativa existem fases, e tem a fase do diagnóstico, como você colocou, que funciona aqui no universo, o teu estado atual. Existe a parte da sensibilização. E a parte da sensibilização é a parte de equalizar as expectativas. Equalizar o que cada um está esperando e quanto está disposto a mudar. Porque a indústria já está funcionando de um jeito, independente desse prestador de serviço vir ou não. E trocar a roda com o carro em movimento vai fazer com que naturalmente o teu resultado inicial caia. A tendência de qualquer prestador de serviço quando chegar para fazer qualquer serviço é que o resultado caia, para depois gradativamente ele subir e daí ele ter vou botar assim, ele mudar o viés, mudar a tendência, e daí essa tendência vai subir de uma maneira mais consistente e aproveitando, porque o mercado é cíclico, ele tem ondas altas, ele cai, só que o serviço de um prestador de serviço na área comercial é fazer com que quando a onda está alta, ele dê aéreos, como o Gabriel Medina, e quando a onda está baixa, é que ele não caia da prancha, não perca, não caia tanto. Então, equalizar essas expectativas e saber que não existe arrasta para cima, 3 passos e está tudo pronto, eu acho que é um grande passo para qualquer pessoa que pensa em profissionalizar a sua área de marketing ou área comercial. Acreditar em pessoas, empresas, ou qualquer prestador de serviço que prometa resultados instantâneos, provavelmente a pessoa está querendo acreditar no canto da sereia. Tá aí, ó,
minha luta com o time de venda, porque time de venda se deixar, meu amigo. E eu sempre falava, cara, não promete, a gente não trabalha a qualquer custo, teve uma época da empresa que eu me afastei do comercial, mas, meu amigo, só faltava prometer pizza para os clientes, né? Então realmente... Uma pizza ainda dá para pagar, né? Se fosse só pizza o problema. Então, tu falou ali de equalizar as expectativas. Uma das coisas que a gente sofre, eu queria a tua opinião sobre isso, é que a gente equaliza as expectativas no estado atual, porque no estado atual a gente revisa tudo e na parte de onde a gente quer chegar, a gente coloca nossas métricas nortes e o que a gente vai controlar. Só que eu vejo que mesmo fazendo isso, essa equalização que tu falou, ela se dá água mole e pedra dura. Né? Ela se dá ao longo do tempo. A gente não consegue equalizar ela na primeira reunião. Só que uma das dificuldades que a gente tem, compartilhando isso contigo, é o quê? A gente equaliza isso na primeira reunião e o que era o stakeholder principal do projeto se afasta do projeto, coloca outra pessoa, entende? E essa equalização que era para acontecer gradativamente ao longo do tempo vai por água abaixo. A gente começa a tratar com essa outra pessoa que não repassa as informações para esse tomador de decisão, que acaba não vendo tanto mais valor no que é construído dentro do projeto. Concordo. Então isso aconteceu algumas vezes. A gente achou maneiras de blindar isso agora, né? Mas como que vocês lidam com isso? Que eu imagino que vocês devem passar por alguma coisa similar, né? A dificuldade é a mesma, tá? Porque eu vou botar assim, ó, as pessoas querem mudança, mas não querem mudar. Essa frase é célebre para qualquer tipo de coisa. Uma dieta, por exemplo, é um bom exemplo. Agora, trazer pelo menos ter o ritual de uma reunião de prestação de contas mensal, independente do formato do projeto, onde essa reunião mensal é obrigação estar o decisor, estar o CEO, estar as pessoas que contrataram o projeto, é o mínimo para que o projeto funcione. Se fosse de um jeito mais chulo, os olhos do dono engordam a porcada, né? Então, precisa dessa presença do dono muito mais do que só estar nas reuniões mensais. Agora, entende-se que não é só o teu projeto que está rodando na empresa. Eu trabalho em empresas onde estão rodando 40 projetos ao mesmo tempo. Então, assim, ó, é impossível ele estar presente em todos ao mesmo tempo. E realmente tem coisas muito operacionais que não vejo a necessidade de estar junto. Mas eu acho que tem que estar disponível. E, no mínimo, numa reunião mensal. Perfeito. Exatamente. A gente já deixa isso muito claro hoje no início. Em contrato. Em contrato não, boa. Em contrato, né? Eu criei os 10 mandamentos da consultoria. Eu não lembro eles de cor, mas um deles é esse. Então, eu posso depois colocar ali para o pessoal baixar, mas não chame ele de 10 mandamentos da consultoria. Pode chamar ele de 10 mandamentos de contratação de qualquer tipo de serviço. Gostei da ideia, principalmente do em contrato. A gente nunca tinha pensado nisso, porque é muito difícil essa questão. Porque o contrato é uma parte de equalizar as expectativas, onde você diz o que você vai fazer, em que tempo, e é muito difícil mensurar o serviço, né? Porque existe uma coisa, por exemplo, assim, ó, fazer com boa vontade. O que é boa vontade? Né? Bom senso. Napoleão tem uma coisa muito bacana, que os cristãos estavam reclamando do jeito que o exército de Napoleão cuidava da população na rua, e daí Napoleão falou assim, manda os cristãos fazerem o que está na Bíblia deles, que eu tiro o exército da rua. A gente não pratica a cultura que foi colocada, a gente não pratica o que foi colocado em contrato. O resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Já vai ser diferente porque tem essa personalização. O que funcionou com o cliente não necessariamente funciona com o outro. Né? Então é importante equalizar isso. Eu vejo que até na parte do que a gente entrega hoje, transformação digital praticamente para as indústrias. Só que quando a gente fala em transformação digital, as indústrias conectam muito com post no Instagram
né? Vamos fazer alguns posts lá no Instagram, ou vamos fazer alguma campanha de tráfego, conectam muito com isso. E dá para ter um mar de coisas que a gente pode explorar, entre estratégias on e off, que se chama o digital, em estratégias onde a gente pega times de vendas, vamos abrir uma região tal, a gente direciona campanhas para aquela região em conjunto com times de vendas para fortalecer a questão da prospecção naquela região, abertura de carteira, Sim. testes de regiões, ao invés de investir na abertura, por exemplo, de uma unidade, digamos lá em Porto Alegre, ao invés de chegar e já investir, dá para fazer testes na região para ver a atração do produto antes, Sim. com o digital. Então tem algumas coisas que a gente consegue fazer isso, mas as pessoas correlacionam muito com o post. Né? Então, que é o que elas enxergam. Que é o que elas enxergam, perfeito. Um analfabeto digital como eu, né? Não. Quem sabe enxergaria coisa muito semelhante. Não, perfeito. E o que a gente fez ao longo disso existiu uma guerra. Por quê? Porque eu também tenho times aqui dentro. Sim. E eu tenho que saber fazer com que os dois se respeitem, os dois mundos se respeitem, sendo que o mundo da indústria é um mundo muito mais duro, né? E a gente trabalha com um pessoal mais jovem, sim, que leva as coisas muito mais pro coração, né? Então, o que a gente fez? Eu comecei um movimento aqui dentro, e eu acho que o Lucas tá aí, que acho que tu me ouviu falar algumas vezes isso já. Falei, vendam o que vocês fazem. Né? Eu falo, aprendam a vender o que vocês fazem. Ah, mas é que, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo claro. Não sei o que eu fui perguntar para o time de Web Analytics, que cuida da parte de integrações, dados, ambientes digitais, coleta de dados, análise de CRO, umas coisas bem complexas, assim. Integrações com ERP, né, CRM com ERP, site com ERP. E eles pegaram um projeto onde tinham que integrar um e-commerce com um ERP, mas o ERP era totalmente quadrado, o ERP. O ERP antigo e tal, e eles conseguiram. Eles demoraram mais ou menos uma semana para achar a solução para integrar, mas integraram. E eu descobri isso, que eles demoraram tanto, foi tão complexo, porque eu ouvi uma conversa de corredor. Né? E eu falei, tá, vocês falaram isso pro cliente? Ah, não, é porque esse é o nosso trabalho. De certa forma, eu achei até bonito. Né? Achei corajosamente éticos, né? Que é o que a gente tenta pregar. Que a gente prega. Mas eu falei, vocês têm que vender isso, cara, porque isso não foi fácil. Isso foi muito além da expectativa do que estava colocado ali que a gente ia executar. A gente tinha padronizado uma quantidade de horas para fazer isso, só que o cliente não vê isso. O que o cliente vê? O post. Essas integrações, coletas de dados, por exemplo, o site. O site é um ambiente de conversão. É a mesma coisa que tu pegar uma loja. Hoje, tu pega uma loja, por exemplo. Uma loja bonita, uma loja da Louis Vuitton, vou falar de marca. No meio do deserto vai servir para bulhufas, não vai servir para nada. Entende? Então, o ambiente digital é a mesma coisa. Um site maravilhosamente lindo e não sei o que, no meio do deserto, sem tráfego de pessoas nele, não serve para nada. Exato. Entende? Então, as indústrias já começam meio quadradas nesse sentido de indústrias e empresas no geral. Vou construir o meu site para depois pensar na estratégia. Não, tu tem que pensar na estratégia para depois construir os teus ambientes de conversão. Site por site, o site é um ambiente de conversão que tem que ser mudado a todo momento. A gente sempre usa a analogia de que o site, ele é a tua loja. Né? O tráfego no digital, eles são as pessoas que trafegam no shopping. Então, tu tem uma loja do shopping, tu tem o tráfego no digital, tu tem o teu site. A tua vitrine, que é o que chama as pessoas do shopping para entrar para dentro da loja, é os teus anúncios. Então, quantas vezes que as pessoas trocam a vitrine? Praticamente todo dia, toda semana, trocam vitrine. Eu já tive loja de roupa. Então, toda semana a gente trocava a vitrine. E as pessoas não têm o mesmo carinho pelo digital. E querem que aquilo ali traga resultado, mas não vai trazer o resultado que eles esperam enquanto eles não mudarem a mentalidade deles. E essa é a nossa maior luta. Daí a gente começou para barrar esses tipos de problemas, começamos a fazer o quê? A gente é rato de tecnologia, né? Começamos a pegar
algumas tecnologias que não iam estufar a nossa operação. Começamos a criar automações. Tudo que eles fazem dentro da operação, porque a gente tem processo para tudo aqui dentro, vai pequenos disparos para o grupo, porque todo dia eles otimizam coisas no projeto. Por exemplo, pegamos um projeto com vocês. Todo dia eles vão otimizar coisas, só que antes os clientes não viam. E eles estavam ali trabalhando toda hora no projeto, vinham para cá, faziam reunião, abriam um flip chat, discutiam o projeto. Eu falei, cara, vocês têm que mostrar que está sendo feito isso para o cliente. E outra, decisões de grandes grupos de execução, que a gente chama, dentro dos projetos, vai uma automação da execução da tarefa direto para o celular do WhatsApp do tomador de decisão principal. Não precisa responder, só para te saber que a gente concluiu esse grande grupo de entrega. Sem esforço produtivo, que é a nossa grande luta, porque para se tornar, continuar competitivo no mercado, a gente também não pode... Tem uma hora que o mercado limita o teu preço. Né? Existe os gurus do high ticket, mas uma coisa é tu ter 2 projetos, 3 projetos, que tu consegue, às vezes, sei lá, tu vende uns projetos aí que fica 2 anos namorando, tu consegue ter tickets maiores, mas quando tu tem volume... O teu ticket tende a cair. Teu ticket tende a cair. Entende? Então a gente acha muito esses equilíbrios para conseguir fazer justo esse problema. Então nota que nós temos que criar um movimento gigante, não para melhorar o que a gente entrega, mas para informar o que a gente entrega, para elevar nível de consciência. Tu comentou numa das nossas conversas que tu era do interior, né? Só que hoje tu é um cara muito mais polido, né? Sim. E quem sabe eu não seja tão polido quanto você. E daí isso me remete a um pouco da história da pata e da galinha, né? Se tu pegar ovo de pata e ovo de galinha, qual que é maior, de pata ou de galinha? De pato. Qual ovo é mais nutritivo, de pata ou de galinha? Pato. Qual ovo vende mais, de pata ou de galinha? De galinha. Por quê? Por quê, Lucas? Porque a galinha faz propaganda. E daí no prestador de serviço, usando o que você comentou, não adianta você fazer se as pessoas não sabem que você está fazendo. E se elas não entendem o esforço. Porque o que me chama muita atenção na sua empresa é a questão de colocar isso tudo em processo. Porque muitas vezes tu não criar a metodologia faz com que a empresa fique dependente. O industrial, o nosso cliente fique dependente da gente. E o objetivo não é que ele fique dependente, é que ele avance estágios e usufrua do nosso serviço pelo tempo que ele preferir, mas para coisas novas. E que tudo que for implantado vire cultura dentro da empresa dele, vire processo, vire trabalho, vire sistemático. E eu penso da mesma forma na parte de gestão de equipes de representantes comerciais. O que as pessoas veem? Contratar um representante igual ao meu melhor. Essa é a expectativa da indústria. O que tem por trás disso? É todo um conjunto de coisas que precisam para que isso aconteça de maneira natural. Não existe ninguém no Brasil ou no mundo que tenha uma relação de representantes perfeitos para te multiplicar o teu representante número 1. O que tu precisa fazer? E mesmo que saiba e que tenha, não é porque você conhece o representante perfeito que ele vai querer trabalhar para você. Sei lá, uma mulher bonita, Gisele Bündchen. Por que a gente não casou com ela? Essa parte tu corta depois para minha mulher não ver, Pô, mas eu continuo. Agora tu me botou né? no rosco também, né? Larissa, eu te amo. Por que tu não casou com ela? Tu não casou com ela por um motivo. Porque ela é feia. Porque ela não quis. Ela não quis, e isso acontece com a representada. Tu escolhe um representante, tu fala assim, ó, eu achei o certo, só que ele não te quer. Porque tua empresa não está madura o suficiente para ele. E o que um representante quer de maneira simples? Carteira de cliente comprando. E o que a indústria quer? Carteira de cliente. E daí quando a gente entra numa parte onde você falou assim, ó, precisamos buscar clientes novos. Quem sabe isso seja uma evolução recente da indústria, que é buscar cliente por representante. E não só para venda interna. Sim, né? perfeito. Então, numa analogia, eu digo que num time interno de uma indústria que vende via representante comercial, hoje a grande função nova é o lateral. Sim. Que é o cara que busca
potenciais clientes para o representante comercial. Isso ajuda muito a fidelizar o representante. Mas a indústria também não cuida de uma outra coisa. A maior dor de qualquer indústria é perder cliente. Se tu perguntar para os 140 clientes ativos que você tem hoje, quantos clientes você perdeu ano passado? Eu aposto que menos de 1% vai saber a resposta. Quem sabe nenhum deles saiba sem olhar no sistema. Ah, mas se olhar no sistema, sabe. Se olhar no sistema é porque não vive o cliente no dia a dia. Então, adianta perder o cliente daqui um ano, tentar entrar em contato com ele? Imagina um ciclo de distribuidor que compra semanal, quinzenal ou até mensal. Mensal ele comprou 12 vezes, semanal ele comprou 52 vezes. Imagina tu ligar para ele depois de 52 vezes, visitar ele depois de 52 vezes, ele se relacionando com o concorrente. Então, nessa gestão, eu preciso de um goleiro, que é um cara que cuida para mim parar de perder cliente. Eu preciso de um zagueiro. O que é um zagueiro? É o suporte de vendas, é a pessoa que faz o pedido rodar dentro da indústria, dando retorno rápido para o representante e dando retorno rápido para o cliente. Ou vai dizer que quando um cliente liga aqui, tu fala assim, eu te retorno à tarde. Não é a melhor resposta, né? Nós temos uma inteligência artificial ali buscando o problema. Então, eu preciso de um analista comercial. E quem sabe é uma mosca branca de olho azul, canhota. Porque é muito difícil de achar. O que essa pessoa faz? Ela personaliza a cobrança do representante comercial. Não dá para mim cobrar uma equipe de 40 representantes todos do mesmo jeito. Adianta eu falar, vamos vender? Se isso funcionasse, pessoal, a gente contrataria motivadores ou generais do exército. E não funciona. Sim. A gente conversava aí sobre uma pessoa que trabalha aqui e que tu falou assim, olha, ela é oriunda do exército. E as pessoas não lidam bem com cobrança. As pessoas lidam bem com apoio, com pessoas que apoiam elas. E o apoio tem que ser personalizado. Não dá para mim gerir pessoas por WhatsApp, não dá para mim gerir pessoas, times grandes externos desse formato. Eu preciso trabalhar de forma personalizada, trabalhando num sistema que eu digo que é vitórias rápidas. Kick win. Eu preciso trabalhar com essas vitórias rápidas porque o representante é uma pessoa muito do momento. Movida pelo momento. E não adianta eu trabalhar com 3, 4 indicadores com ele naquela semana. Eu tenho que trabalhar com um indicador por semana. O mais problemático, ou o que mais vai me dar resultado. Então esse analista comercial personaliza essa cobrança. Cuida da rotina, dos rituais internos. E também ajuda a selecionar candidatos a representante. Mas na minha frente eu tenho quem? O meu camisa 10, o meu meia de criação, que é o gestor comercial. O que esse cara faz? Ele liga para o representante, ele viaja com o representante, ele contrata representantes e ele treina representantes. Também tenho fora do meu campo um diretor comercial, que é o responsável por toda a parte estratégica da empresa, fazer esse ecossistema funcionar. Para daí eu ter os meus atacantes, os meus camisas 9 representantes. O que a indústria muitas vezes não vê é que precisa de todo um time desse para o representante performar. Então, trabalhar dizendo assim, me contrate um bom representante e deixá-lo solto, representante não funciona sozinho. Tu acha que essa equipe deveria estar dentro da empresa ou fora? Dentro. Dentro da indústria? Dentro da indústria. E isso, ótimo. Tu acha que a indústria em si... Porque eu penso o quê? Por que minha pergunta? Eu penso que a indústria deveria ter um centro de custo compartilhado com os representantes. Um centro de custo compartilhado da indústria, só que focado em apoio aos representantes. Por exemplo, um SDR focado em expansão. Isso que eu chamo de lateral. O lateral focado na expansão. Alguém sim para a questão do CS, do sucesso do cliente. Tá tudo certo? Como que foi? Teu último pedido, pô, foi bom? Pá, que legal, cara, fico feliz. Vamos fazer o seguinte, daí o CS faz o quê? Ele vê nota positiva na NPS ou no CSAT, cross-sell, manda outro produto, vem, faz outro pedido. Sim. Entende? Então essa equipe que eu vejo, que eu até abri a calculadora, eu fiz uma conta, por exemplo, uma equipe aí de uns 40 mil reais para a indústria, para formar essa equipe, que atenda, por exemplo, 40 mil, a gente está falando, uma equipe de 40 mil, vamos colocar 50 para arredondar, dividido, que tenha, por exemplo, o Brasil em grandes regiões, o que tem umas 6 grandes regiões.
O Brasil tem 5.570 cidades. Das 5.570 cidades, 50 são 42% do PIB. 200 são 80% do PIB. Elas estão concentradas do litoral até 200 quilômetros para dentro do litoral, né? E fora isso são as capitais dos outros estados. Tá, mas daí as carteiras, por exemplo, de uma indústria grande é dividido geralmente... Depende, porque assim vai depender do teu ciclo de venda. Então assim, se o teu ciclo de venda é curto ou ele é longo, vamos pegar um exemplo de confecção. Vende 2, 3 vezes por ano. Sim. Então, esse ciclo é mais longo, as regiões são maiores. Sim. Se o ciclo é mais curto, como uma distribuidora, tubo, vou botar assim, ó, vergalhão de aço, tubos e conexões. Uma compra recorrente. Uma compra recorrente, fio, tá? Regiões menores. Regiões menores. Tá, mas vamos supor que a gente tenha 10 representantes aí, né, ao longo do Brasil. A gente está falando em dividir 50 mil em 10, a gente está falando de 5 mil reais de verba de apoio por região. Para ter o quê? Alguém abrindo expansão de carteira. Alguém cuidando para não perder. Cuidando para não perder. Outra pessoa dando suporte só para falar com o cliente. Só para mandar um oi. Aí a gente entra na parte de educação. Uma pessoa só para abrir inovação, educação, o que o representante pode ter, alimentando o representante de coisas novas, buscando inovação para ele. 50 mil reais para uma indústria, às vezes, que fatura milhões, não é nada. Entende? Mas o medo do novo, de dar um próximo passo, acaba fazendo com que eles sempre fiquem para trás. Aí tem a questão da curva da morte, né? Na curva de produto, o ciclo de vida e tudo mais, tem a curva, o declínio da morte ali, depois fica nesse declínio da morte, quando tudo começa a dar errado, fica naquela corrida pela salvação. Sim. Como se, meu Deus, agora, poderia ter prevenido isso quando estava bom. Como as gigantes caem. Exatamente, exatamente. É ótimo livro. Jim Collins, né? Maravilhoso. Então, é isso daí. Eu vejo, assim, que existe um espaço tão grande e quando, por exemplo, a gente entra com essa ideia de inovação, de transformação digital dentro das empresas, a gente cuida disso. A gente vai de todas essas estruturas digitais, a gente vai para funis de primeira compra, controle, alimentação, rastreamento, dados, ter rotinas. A rotina ela é muito importante, por isso que a gente faz as nossas reuniões com os clientes semanais. Qual que é o motivo? Tem coisa para falar toda semana? Dependendo do tamanho da tarefa, não. Tem tarefas que varam uma semana, dão mais tempo que uma semana. Sim. Mas tem que fazer em uma semana. Mas tu fatia isso em etapas. E vira pequenos rituais. Entende? Então, tem muitas indústrias que a gente atende que no final pegaram esse processo que a gente chama de Scrum ali, de fazer reuniões semanais, sprints, controle em Kanban das tarefas e tal, e começaram a levar para dentro. Isso eu achei o máximo. Né? Então, só que para que a gente chegue e consiga entrar com isso dentro das indústrias, as indústrias também têm que estar abertas. Sim. Entende? E, não, vamos dar esse passo de realmente reformular tudo, desde a parte de canais de aquisição, funil de primeira compra, reestruturação da parte de representantes, né, para que daí sim eu crie uma máquina de vendas efetiva. Verdade. E é bem complexo porque envolve fazer os setores conversar. E uma dor que qualquer indústria tem quando ela cresce é porque os departamentos vão virando ilhas. E construir pontes entre cada um deles é muito difícil. São as dores do crescimento, comum de acontecer em qualquer empresa, em qualquer época. Porque os setores vão se defendendo. Um exemplo, o setor financeiro fala assim, o que eu sou cobrado? Inadimplência, ou seja, não entra pedido nenhum. O setor comercial é cobrado venda, ou seja, passa qualquer coisa. Então tu vai criando problemas entre os departamentos porque eles não se conversam. Job rotation, essa troca de funções, né, ajuda a favorecer indústrias onde colocam as pessoas que desenvolvem novos produtos, ou a pessoa do financeiro, ou a pessoa da logística, a ir visitar a ponta, a ir visitar o cliente, a ir visitar o representante, ou se faz venda direta com vendedores CLTs, enfim, ajuda muito as pessoas a criarem consciência. Voltando à parte do nível de consciência, eu preciso educar as pessoas internas. E a maioria das nossas brigas na indústria não está com a concorrência, está das portas para dentro. Porque a gente briga entre os setores e
A visão de fora, a visão de uma consultoria, a visão de um prestador de serviço favorece a olhar isso de uma forma mais isenta, porque ele tem um tempo determinado para trabalhar com a empresa, ele tem um projeto que pode ser renovado, enfim, mas ele tem começo, meio e fim. Então ele sabe que em algum momento ele sai, coisa que o funcionário CLT entra para fazer uma carreira. Então não compra essas brigas normalmente. Tá, legal. Como que tu faz essa questão que tu falou eu vejo que da porta para dentro, ponto, tem que ser trabalhado muita coisa. A questão da educação em si, vamos ir para esse pilar. Vocês têm os trabalhos in company, né? Sim. Então vocês dão os treinamentos, como que funciona esses trabalhos? É mais fácil entrar pela educação do que pela consultoria? Eu acho que tem perfil de cliente para tudo, né? Tem gente que é afetado de um jeito, tem gente que é afetado de outro, não tem uma bala de prata, mas eu digo que eu gosto muito da pessoa que vem através dos cursos abertos. Por quê? Porque essa pessoa vem, ela se sente ouvida, ela sente a dor, ela entende um pouco da metodologia e daí ela faz uma avaliação dizendo assim, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, eu estou pronto, eu não estou pronto. Em vários dos treinamentos existem exercícios de autoavaliação, onde a pessoa vai dando nota para perguntas ou processos que a gente acredita, dentro da metodologia, dentro da experiência, que são os ideais para a maioria das empresas. E a pessoa vai pontuando. E é muito importante porque tu vê empresas que, vou botar assim, excelentes, que você se inspira e gostaria de trabalhar e aprender com aquela empresa, dando notas muito baixas. Porque essas pessoas são extremamente... elas querem pular um outro degrau, elas se cobram muito. Então elas dão nota baixa para coisas que você falaria assim, meu Deus, eu não sei nem se eu faria melhor. E isso te empolga, porque tu vê que a pessoa assim, ela quer mudar, ela quer sempre correr e estar na frente de todo mundo. E tu vê outras empresas que estão num nível muito mais baixo, estão numa jornada muito inicial, se dando notas altas. Por quê? Porque se contentam com aquilo, porque não enxergam onde podem melhorar, ou não estão dispostas a fazer isso. Então é muito interessante porque quem entra pela educação, quando faz um exercício desse, vê se está preparada para participar de um processo de consultoria que é extremamente doloroso. Sim. Né? É extremamente doloroso porque é o seguinte, vai mexer com a tua zona de conforto. Sim. Consultoria não é uma coisa gostosa para o cliente. O resultado, sim. O processo, não. Sim. É a mesma coisa com o emagrecimento. O processo não é gostoso. O resultado, sim. É a mesma coisa que uma economia de dinheiro. O processo não é gostoso. Porém, o resultado, sim. Ver a conta aumentando é bom. A parte do emagrecimento eu não cheguei lá, mas a economia de dinheiro eu tô indo. Então... Não dá para ter tudo na vida, né? É uma questão, a gente se discute muito essa questão da indústria, mas vai botar na cabeça de uma pessoa que trouxe a empresa a, por exemplo, 15, 20 milhões mensais, que ela tá errada. Na força do braço, né? Que ela tá errada. Mas tu sabe que eu tenho essa mesma percepção? Eu me coloco no lugar do empresário, que ele fala assim, eu fiz isso, repitam. É como ele pensa. O problema é que o mundo mudou. O mundo mudou e as coisas que você fazia há 5, 10 anos atrás já não dão o mesmo resultado. Já não funcionam da mesma forma. E cada vez isso está acontecendo mais rápido. Existiam processos que eu usava para recrutar representantes comerciais, que eu colocava em determinados canais anúncios para contratação, e em 2 horas eu tinha 100 candidatos, 100 com C, não com S, né? 100 candidatos a representantes comerciais. Hoje eu faço o mesmo processo, repetido por 4 semanas seguidas, e eu não tenho 30 candidatos. Sim. Eu estou fazendo a mesma coisa. A diferença é que o resultado é diferente. Sim. Fruto de todo um mercado, fruto de várias variáveis que mudaram e que estão com uma velocidade maior. E uma das coisas que daí eu sugiro muito para o empresário é volta para a base. O que é voltar para a base? Nosso Mano Brown, num discurso épico, né, tem essa frase célebre. O volta para a base para mim é tira o teu Rolex, vai visitar o teu representante comercial,
ou vai visitar o teu canal de vendas, a pessoa que vende, sem se apresentar como CEO, sem se apresentar como dono. Vai lá com uma roupa simples, com uma roupa de trabalho, enfim, que não chame atenção, sem acessórios que chame atenção, e não responda nada, só faça perguntas. No final você pode até se apresentar, mas escute a dor do teu cliente, escute a dor do teu representante, porque ele pode estar fazendo exatamente como você fazia 15, 20 anos atrás para chegar a esse faturamento que você tem todo o mérito. Sim. Mas não dá para continuar fazendo do mesmo jeito. E não estou dizendo que você, ou eu, ou qualquer prestador de serviço tem a solução para dobrar ou triplicar o faturamento. Mas tem ferramentas para primeiro estancar e minimizar a perca de clientes e opções para fazer isso de maneira gradativa ser mais sustentável. Então voltar para a base é uma coisa que favorece muito, porém nem todos estão dispostos, porque acham que a sua jornada para essa parte já foi cumprida. Para outras coisas ele até está disposto, mas para fazer esse trabalho tão operacional nem sempre ele está disposto. A gente vê um mercado que evoluiu de questões de proteção, por exemplo, indústrias tinham muita questão da proteção geográfica, tinham muita questão da proteção de que poucas empresas tinham capacidade de investir em mídia, que era muito caro antigamente. Só existiam 6 tipos de mídia, né? Exatamente. Então, e hoje em dia, com R$6 por dia, tu consegue ativar um anúncio para chegar no outro lado do mundo. Verdade. Do outro lado do Brasil, enfim. Então está muito fácil, está extremamente competitivo. Então não dá para fazer as mesmas coisas da mesma forma e querer resultados diferentes. E a gente vê essa questão de cultura, que eu anotei aqui para a gente falar. Uma das coisas que as empresas falam, a gente entra nessa parte que eu queria uma opinião tua, que é, mas legal, o que vocês fazem, muito performance, dados, análise de CRO, que a análise de CRO é uma análise de pontos da jornada de conversão do cliente. A gente estipula metas dessa jornada. Sim. E a gente continuamente vai fazendo essa análise desde o digital até o off, né? Então, a gente vai estipulando metas e a gente tem esse controle. Igual a gente tem nas nossas dashboards ali. Sim. Que é expectativa, meta e realizado. Meta, realizado, meta. Super simples. Mas vocês fazem isso, eu vou montar uma equipe interna. Que é outra dificuldade que eu vejo nas indústrias, de sustentar times criativos, times de performance, porque as indústrias não têm um ambiente que favorece isso. Por exemplo, nós investimos um monte aqui dentro justamente para ter esse favorecimento, né? Então, e temos dificuldade. Sim. Né? Imagina as indústrias. Tu vê que a questão de aceitar isso e terceirizar para outras empresas é alguma coisa que vai tomar mais força daqui para frente, ou tu vê o movimento das indústrias querer criar ambientes internos gostosos, digamos assim, de se trabalhar? Eu acho que tem os dois movimentos, mas cada um tem que entender em que estágio está. Porque é a mesma coisa que eu usar a receita de dieta da outra pessoa, né? Trabalho com uma empresa que trabalha com sequenciamento de DNA para ver qual melhor dieta se adapta ao teu organismo, enfim, e o DNA não muda, né? Diferente, por exemplo, de uma foto de um exame de sangue, porque é uma foto do momento. Perfeito. Então, tem que entender em que momento que a indústria está, se ela pode terceirizar, se ela deve terceirizar, se ela deve trazer para o interno, se ela não deve. Agora, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, falando de Santa Catarina, o nosso índice de desemprego era 5,8, 5,4, hoje é 3,8. Mão de obra qualificada sempre foi um problema. A gente está há mais de 15 anos com pleno emprego. Como é que eu acho essas pessoas? Como é que eu monto esse time? Quem vai liderar isso? Será que é a minha prioridade de liderar esse time nesse momento? Será que eu não tenho outros projetos que estão tomando meu tempo? Então, eu tenho que entender em que grau de maturidade que eu tô
para poder tomar essa decisão. Então a tendência, eu acho que sempre serão opções. O conceito para mim de estratégia é ter opção. Quando eu não tenho opção, eu não tenho estratégia, é só aquele caminho, é só seguir. Perfeito. Então, terceirizar ou fazer interno são opções. Vai depender de quanto você vai dedicar tempo a esse projeto. O terceirizado tem vantagens, o interno tem vantagens. Nenhum dos dois é perfeito, nenhum dos dois é para qualquer cliente. Sim, perfeito. Eu sou um defensor da ideia dos dois mundos, porque tem indústrias que a gente atende, empresas que a gente atende que tem as equipes internas que fazem o que a gente faz, mas mesmo assim contratam a gente como um braço de contenção externo. Porque é muito mais fácil nós, dentro desse ambiente aqui que respira tecnologia, buscar novas boas práticas, coisas que foram lançadas, ferramentas que foram lançadas, pequenas otimizações e tudo mais, aqui dentro do que eles conseguirem criar essa cultura de evolução lá dentro. Verdade. E eu achei isso muito interessante, porque foi um diretor de uma indústria que me abriu a visão para isso. Ele falou, não, a gente não está contratando vocês porque a gente não tem. A gente está contratando vocês porque a gente quer vocês como um braço de contenção para os times internos. Entende? Então, tanto que a integração dos dois foi muito legal, a integração, porque geralmente quando a gente entra dentro das empresas, os times de marketing, por exemplo, ficam, meu Deus, vou ser demitido. Sim. E na verdade não, a gente está lá, inclusive pelo contrário. A gente tem treinamentos que a gente faz aqui dentro, que a gente pega os times das empresas que a gente atende, chama aqui para dentro, a gente dá premiações para eles, tem troféu de reconhecimento por ações específicas, enfim, a gente tenta se entrosar muito com os times, né? E eu achei essa visão desse diretor em específico muito boa. Eu não sei se tu pensa da mesma forma, Eduardo, mas quem sabe uma das maiores dificuldades da área de marketing e vendas se chama vaidade, né? Sim. E times internos ou times externos, terceirizados, apoios, chame nós como quiserem, Sim, mas a vaidade de quem quer levar o mérito, né? Então eu digo assim, eu aprendi a duras penas a não querer levar o mérito, né? A trabalhar para que outros levem o mérito independente do esforço ou da proporção que cada um fez. E acho que isso é um bom conselho para qualquer prestador de serviço, mas também para o time interno entender o seguinte, só ganha se vira case, só ganha se dá resultado. E se ganha resultado, ganhou todo mundo, e se perde, perde todo mundo. Então, entender e controlar essa vaidade que todos temos e sempre teremos, quem sabe seja um grande passo para se trabalhar melhor os projetos, independente do lugar que aconteça, né? Independente do projeto, da empresa. Sim, perfeito. Controlar a vaidade, até anotei aqui. Eu sempre saio com uma listinha de coisas. A questão de controlar a vaidade, acho que é uma das coisas que a gente tem um bom trabalho dentro que querendo ou não, a gente é acostumado a ter microfeudos dentro das empresas. Né? A gente entra lá e tem aqueles grupos, né? Nada entra aqui. Né? Porque senão, como assim tu vai entrar com uma inovação aqui, e daí não fui eu que vi essa inovação, vou levar para o diretor e vou perder meu emprego, porque eu não estou sendo suficiente aqui dentro. A gente passa, acho que as dores só mudam o nome da empresa, né? É verdade. Às vezes é a mesma. Geralmente, temos clientes em comum. É verdade, geralmente é as mesmas. Para a gente encaminhar para o final, referente assim, o que tu vê pro mundo da indústria? Eu sei que a gente vive em Santa Catarina, aqui a gente tem, como tu mesmo falou, pleno emprego, taxa é muito baixa a taxa de desemprego, difícil achar gente qualificada, então todo mundo empregado. Inclusive isso eu queria deixar uma observação sobre isso. Hoje existem boas práticas na área de startups, que é a prospecção. Hoje existem hunters para a parte de talentos. Verdade. Então, só que aí, como as startups sofrem muito com questão de custo, porque são empresas que geralmente dão muito prejuízo no início, então os hunters sofrem também porque não têm bons salários a oferecer, mas muitos benefícios, Sim. que é o que as startups oferecem, de ambientes legais e tudo mais.
enfim, é um jogo inverso, né? A indústria já tem dinheiro e às vezes eu acho isso muito engraçado. E por isso que a gente acha que é legal essa nossa visão que a gente acabou criando, porque a gente vive os dois mundos, né? Vive tanto o mundo da tecnologia quanto o mundo da indústria. Mas o que tu vê para a questão da indústria, assim, nos próximos anos? Tu vê uma mudança radical? Eu vejo que muitas indústrias dói às vezes pensar, mas se continuarem no caminho que estão, não tem muito, vai dar problema ali na frente, né? Isso dá é um dó, porque eu já passei por dificuldade financeira com a empresa, não é nada legal, nada legal. Qual que é a tua visão aí para a indústria das vendas, para os representantes também? Eu vejo que a indústria em geral está alguns passos atrás da profissionalização da área comercial. Ela precisa rever seus processos, ela precisa trabalhar isso de uma maneira menos relacional e mais processos. O relacionamento acabou, pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa humanização da parte de vendas, e aí o canal de vendas representante, que é responsável por 90% da venda da indústria desse país, né, nunca vai acabar na minha visão. Mas o representante pelo qual a gente conheceu e conhecia antigamente, chamado como caixeiro viajante, esse não existe mais. Esse cada vez mais não vai conseguir performar. O representante que pega e apresenta seu produto e dá um passinho para trás e fala, fica à vontade, esse não vai mais ter espaço. Esse a tecnologia vai tratorar ele, vai passar por cima. Então, o meu conselho para a indústria é reveja seus processos na área comercial, integre o comercial com o marketing, faça mais processos, não deixando o relacionamento de lado. Valorize o representante. Denis Lunelli fala uma frase muito legal: representante é um bem necessário. E muitas indústrias veem por um outro lado. Falam que representante é um mal necessário. Eu penso como Denis. Representante é um bem necessário, precisa ser tratado bem, precisa ser profissionalizado a área de apoio. Representante não funciona sozinho. Representante precisa de apoio desse time interno. Como eu comentei ali para ti, tu fizesse uma boa conta, dizendo assim, ó, será que não vale? Porque se eu for ter um canal de vendas via loja, eu tenho que pagar uma estrutura. Se eu tenho um canal de vendas representante, ele vai funcionar sozinho? Sim. Um canal de vendas por e-commerce, B2B ou coisa assim, vai funcionar sozinho? Todos eles demandam uma estrutura. E acho que a indústria precisa abrir os olhos para isso. E quanto mais cedo ela fizer, melhor, porque vai doer. Não é uma carta do apocalipse aí, né? Mostrando que é o seguinte, a concorrência está cada vez maior, né? O mercado cada vez tem mais opção e produtos substitutivos. Vamos pensar quando a gente teve o RV, o real, em 94, a estabilização da moeda e a baixa da inflação. Qual que virou o grande concorrente de qualquer indústria? Financiamento da casa própria, financiamento do carro e celular. Isso chega a consumir 70% da renda do brasileiro. Ou seja, você concorre com coisas que não necessariamente você está olhando para o lado. Então, ou você profissionaliza, ou quando você olhar vai ser tarde demais, ou vai custar muito caro para profissionalizar. E não tem caminho para isso que não passe pela educação. Você precisa incentivar e treinar o seu time interno, você precisa investir em treinamento. Treinamento demora, educação é diferente de adestramento. As pessoas confundem, achando que vão botar lá e vai sair tudo pecinhas iguais. Sim. Tem que respeitar o tempo e a forma com que cada um aprende. Olha quanto tempo que a gente ficou no colégio, ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, as imersões hoje em dia. Então existem muitas opções para a educação, precisa criar um cronograma disso e não acredite em solução rápida. Quem fazer isso vai estar mentindo, vai estar fazendo você perder tempo e desviar do seu foco. Legal, muito bom. Agora não sei para qual das perguntas que eu vou aqui. Porque ambas se completam, né? Mas tu falou de questão de ter mais processos. Engraçado que isso para nós é o contrário. A indústria ela precisa de mais processos. O básico, um funil de primeira compra. Perfeito. Não investem. Por exemplo, pegar, puxando farinha para o nosso saco,
pegar a nossa tecnologia, criar um funil de primeira compra, Uhum. criar uma automação, cair no software, por exemplo, da Multiplier, fazer gestão de carteira lá por dentro. Então, ter essa estrutura, esse passo a passo de processos, Uhum. né? Para nós, isso aqui dentro é mamão com açúcar. É muito simples. A parte de processos, para nós, aqui dentro, o meu desafio já é relacionamento. Uhum. É fazer com que as pessoas, o pessoal mais jovem, saiba se relacionar melhor. Verdade. Porque são muito bons com tecnologia. Então, acho que eu volto a dizer assim, por isso minha aposta é tão grande, que esses dois mundos se complementam. Concordo. Né? E tem empresas que eu vejo assim, ó, eu sempre fui um líder que eu quis... Tem empresas que falam assim, mas eu não preciso entender disso. Eu pago quem eu quero que entenda. Eu entendo a linha de pensamento, Tá. mas eu sempre fui a pessoa que, eu não preciso entender daquilo ali, mas eu preciso saber o limite do que dá para cobrar. Tá. Entendeu? E isso a gente vive muito aqui dentro. Por exemplo, eu não entendo o pessoal ali me dá um banho em, por exemplo, tráfego pago. Sim. Mas eu preciso saber o limite do que dá para pedir para eles ou não. Uhum. Porque às vezes eu sou injusto nas cobranças. Né? E a gente vem tendo que tratar com uma geração um pouco mais instável no quesito pressão. Sim. Então eu vejo que também nesse quesito gestão, quem está do outro lado vai ter que ter muito mais flexibilidade e vai ter que buscar mais conhecimentos de gestão efetivo, não de gestão do produto, porque a gente não está falando de produto, porque a indústria tem muito isso. Sim. Né? E evoluiu muito nisso. Os programas de qualidade total dos anos Perfeito. 80, né? Se a gente tivesse investido na mesma proporção em profissionalização da área comercial Sim. e investido na área de marketing, a gente estaria com outro papo hoje. Exatamente. Então vejo que vai ter que ter uma profissionalização dessa parte para que saibam cobrar as equipes. Porque eu vejo tanto as cobranças às vezes com alguns times aqui dentro, nossa, que chega da doca. Por exemplo, o pessoal vai lá e executa mais, igual aquele que eu falei, faz um monte de coisa, mais um monte de coisa. E chega e às vezes em uma coisa, porque é impossível não errar em alguma coisa. Sim. Eles erram. Mas eu tô por baixo, assim, 40 demandas executadas perfeitamente e uma errada. Uhum. Errada não, desalinhada. Sim. Meu Deus. É desproporcional. Descem igual o Espírito Santo nos caras. Uhum. E às vezes eu fico pensando, e eu não tô atuando diretamente nos projetos, né? Mas eu vou lá e converso com eles aí. Falo, não leva pro coração, não é pessoal e tudo mais. Então acho que precisa ser, sim, que as indústrias, os gestores e tudo mais evoluam também nessa questão de conhecimentos específicos. A gente não tá falando de que tu vai ter que entender de programação. Sim. Mas vai ter que entender que as formas de gestão mudaram também. Sim. Entender? O mercado de trabalho mudou. Verdade. Entende? E a gente tem que saber lidar com esse novo mercado de trabalho, por mais que às vezes a gente foi criado de forma diferente. Esse mercado ele não responde dessa forma. Entende? Então são vários desafios que a gente vai encontrando aí ao longo do tempo. E para finalizar, eu queria trazer essa pergunta que eu acredito que a minha resposta, a tua resposta, o teu pensamento, o meu pensamento, ele é muito parecido, mas a educação como um modelo de negócio para os representantes. A gente aposta muito na educação aqui dentro, e quando a gente trabalha com indústrias, por mais que a gente não atue diretamente com os representantes, a gente sempre levanta essa lebre no estado atual, falando, existe algum EAD, existe algum modelo de treinamento que é passado para os representantes ou não? A maioria dos casos é não, né? Não, como assim, custo com o representante? Não. Esquece, não, o representante tem que vender. Sim. Né? Como que tu vê Se vira. Como tu vê essa questão da educação, da indústria, como dando apoio à educação do representante em si? Eu acredito que educação é uma coisa contínua. Não, educação não é evento. Convenção é evento. Agora, convenção tem que ter o tempo todo, tem que ter live, tem que ter videoconferência a cada período, tem que ter vídeo de treinamento enviado para ele, né?
Tem que ter uma integração, hoje chamada de onboarding, né? Tem que ter manual de integração, hoje chamado de playbook. Tem que ter processo para treinar as pessoas. E eu acredito muito em treinamento em cima do erro. Eu não posso treinar todas as pessoas iguais. Eu tenho uma equipe de 70 representantes. Como é que eu vou dar o mesmo treinamento? Tem pessoas que quando eu vou dar o treinamento vão falar assim, deixa eu ir ele na frente que eu faço isso melhor do que o que você está falando. Então eu tenho que separar as pessoas em cima do erro que ela faz. E é uma coisa continuada. E daí eu posso usar todas as plataformas. Convenção é importante. Convenção, para mim, ela tem três grandes momentos. Eu tenho que gastar 1/3 dela falando sobre produto, 1/3 dela falando sobre marketing e vendas e 1/3 dela falando conversas individuais. Por quê? Eu preciso entender qual é o teu problema. Todo mundo que trabalha com representante comercial já ouve uma célebre frase. Na minha região é diferente. Deixa eu individualizar isso. E as empresas, quando crescem, elas perdem essa proximidade. A empresa cresce e ele não consegue mais falar com o dono. Ele não chega mais na diretoria. Ele não tem mais tempo para falar sobre isso. Então, quando eu falo de uma convenção, que é um evento anual, semestral, né, ele acaba sendo um evento muito espaçado. Eu vou para videoconferência, que eu vou fazer a cada 2, 3 meses ou mensal, dependendo do meu formato de trabalho. Eu vou para os vídeos rápidos de até 1 minuto que eu posso mandar toda semana. Eu vou para o meu onboarding, que eu devo fazer trazendo a pessoa até a empresa, treinando ela com passo a passo, baseado nos melhores exemplos de quem performa na minha empresa, baseado no famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude. O que é conhecimento? Conhecimento da empresa, da concorrência, dos produtos, do mercado. O que é habilidade? Os 8 passos da venda, planejamento, tudo que eu faço antes de atender o cliente, prospecção, qual o meu ICP, qual o cliente que eu quero atender, abordagem, como ganhar a atenção do meu cliente, sondagem, que é a hora de fazer perguntas, venda consultiva, né, o spin selling. Quando eu vou para a proposta de valor, que é a parte de falar de característica, benefício, fazer o storytelling. Depois eu vou para a negociação, quando o cara fala, eu já tenho fornecedor, o preço está caro, não, tem que falar com outra pessoa, como é que eu resolvo isso? Fechamento, como acelerar o processo de decisão do meu cliente, pós-venda, verificar a satisfação. E depois eu vou para a parte de atitude, que são os combinados, que é a parte de equalizar a expectativa, de mostrar como é que as coisas funcionam na minha empresa. Então, quando eu pego esses 4 pilares de educação, convenção, integração, onboarding, lives e vídeos semanais, eu estou com um processo de educação continuada. Muitas empresas falam, Thiago, vem cá fazer uma palestra na empresa. Eu falo, legal, adoro. Só que isso não resolve. Isso é mais um show de motivação do que outra coisa. Pontual. Você não precisa contratar palestrantes terceirizados como eu, como um Caetano Laudelino, para fazer coisa. Não porque não são bons, porque a melhor pessoa para dar um treinamento na sua empresa é o representante satisfeito. Perfeito. Nós seremos pessoas que podem contribuir numa palestra, desde que a sua empresa tenha educação continuada. Agora, se for só um evento, você vai gastar dinheiro à toa. Vai ser legal por umas fotos. Perfeito, perfeito, muito bom. Muito bom. Eu tenho outra pergunta, mas vou te fazer nos bastidores. E daí fica a curiosidade, porque daí a gente vai te chamar para um segundo para um segundo podcast, e aí eu mando essa pergunta no próximo podcast. Cara, queria te agradecer, queria agradecer a tua presença aqui. Temos mais coisas hoje para fazer ainda, legal, né? Então temos um dia cheio aí pela frente. Parabenizar o teu trabalho, realmente admiro bastante. Nos conhecemos há pouco tempo, mas ouvi muitas coisas boas sobre ti, pesquisei, vi muitas coisas boas. Não é à toa que é uma empresa que já tem o tempo que tem, é muito difícil manter. Eu acredito que vocês fizeram um trabalho muito difícil, que é ter praticamente uma sucessão dentro de uma empresa de serviço, né? Que é raro. Que é raro, que é raríssimo. Então, queria te deixar meus parabéns e o meu agradecimento aí pelo teu... Obrigado. A admiração, a recíproca é verdadeira, né? Gostei muito de conhecer vocês, mesmo que recentemente. Temos aí muitos encontros pela frente, muitos projetos, né? E quero ficar à disposição aí para que você e seus clientes, enfim, a gente possa conversar sem compromisso, de um jeito que eu possa ajudá-los. Contem comigo. Querem aumentar as vendas aí, ó, dica para os nossos clientes, pitch de graça. Converse com o Thiago. O Thiago é o cara. Valeu, obrigado, viu? Valeu, até mais.
e até o próximo, qual das duas câmeras eu falo, ApoCast.